A graça e a paz do Senhor, da igreja. Eu, como muitos jovens, cheio de planos e sonhos, aos 17 anos já era tido como um rapaz centrado, um rapaz que tinha um futuro brilhante pela frente. Com 17 anos eu aprendi com meu pai a dar valor desde cedo ao trabalho duro, trabalho suado, e consegui através desse trabalho o dinheiro, né? Com 17 anos eu já era estabilizado financeiramente, primeiro porque na época é uma profissão que muito era procurada e valorizada. O pintor letrista da época é coisa que o computador faz hoje, a arte, né? Antes não tinha, então tinha que ter um pintor letrista, alguém que entendesse de arte, de desenho, para fazer aquelas obras de arte, as fachadas de lojas em geral. Então eu era muito bem sucedido. E aos 17 anos, terminando o meu terceiro ano no estadual, eu conheci a Eliana. Com 17 anos, eu comecei a me interessar por alguém que até então isso não fazia parte dos meus planos. Mas Eliana me despertou algo diferente. Era uma pessoa que a primeira chamativa dela foi que ela passava por um problema de família e aquilo me fez sentir sensibilizado com a situação dela. E passei a acompanhá-la, os problemas da casa dela. A nossa primeira visita e reunião como família foi dentro de um hospital, a mãe dela num balão de oxigênio, né? Foi o meu primeiro contato com a família. E ali foi estabelecido assim, uma amizade muito gostosa com a família. E aquilo que era no início uma amizade foi se tornando algo mais sério. Eu me apaixonei por ela primeiramente. Ela diz que até então não tinha interesse nenhum, que eu era um garoto, né? Eu era um garoto e não via ainda expectativa nenhuma em mim. Só que esse garoto, ele já tinha planos, ele já tinha traçado uma meta. E como tinha sido criado num âmbito familiar saudável, aparentemente, o mundo, né? Eu desde cedo aprendi os princípios, a obediência. Eu aprendi dentro do catolicismo a cumprir algumas regras de conduta, algumas regras de moral, e cresci naquele ambiente saudável da família. Meu pai, muito trabalhador, meu pai me ensinou princípios básicos para como ser um chefe de família. Então aquilo para mim era como se fosse traçado uma meta naquele modelo do meu pai. Dentro da denominação, desde pequenininho, aprendi a ser batizado, o batismo com a aguinha jogada na cabeça. Eu fiz a primeira comunhão, como é chamado. Passei por todos os sacramentos na Igreja Católica. Então, o modelo ideal para o mundo é uma pessoa religiosa, uma pessoa que segue um caminho e aparentemente é correto, e aquele ali o padrão para que se viva bem na Terra. Mas quando Deus tem um plano, não importa o caminho que Ele trace para você, Ele vai fazer com que esse plano se execute. Ele vai fazer com que esse plano se cumpra. E ali, conhecendo Eliana, foi que foi estabelecido uma jornada diferente. O princípio do nosso namoro, por trazer uma certa felicidade, tanto para mim, tanto para ela, que tudo aquilo era novo, era gostoso de sentir aquela paixão de garoto, de adolescente, né? E tem um jovem ali apaixonado e fazendo planos futuros. Por ela ser 2 anos mais velha, por eu ser um garoto com 17 anos, terminando o ensino fundamental, né, com sonhos, já com um emprego estabilizado, já com uma empresazinha à vista para ser fundada, e aquilo tudo incomodou algumas pessoas. A minha família, influenciada por algumas pessoas que não queriam ver a nossa felicidade, começou a acreditar
que não podia uma coisa daquela estar acontecendo, que aquilo só poderia ter sido obra de macumbaria, de feitiçaria. Ver um jovem tão entusiasmado, né? Um jovem com tantos planos futuros, uma pessoa mais velha, e isso trouxe um certo incômodo, tanto para a gente, envolvendo famílias, discriminações até raciais, coisas que realmente só mesmo o inimigo para planejar tanta coisa maligna, tantos pensamentos ruins. E de uma certa forma aquilo nos afetou também. Foram inventadas coisas a nosso respeito, a respeito dela principalmente, que ela usaria até de dinheiro, de presentes que eu dava a ela, convertia aquilo em dinheiro para fazer compra de materiais, para oferendas a demônios. E aquilo tudo foi me incomodando, de tal maneira que já com mais de 2 anos namorando, já tinha planos para ficar noivo e até para casar. Uma bela noite eu cheguei em casa numa sexta-feira e o cenário estava pronto. A minha mãe permitiu que uma conhecida antiga dela, que mexia com obras de feitiçaria, de magia negra, supostamente incorporasse determinada entidade para falar algumas mentiras que para eles tinham se tornado verdades. E aquilo ali aconteceu numa noite que me deixou muito desolado, destruído, porque até então a pessoa que eu conhecia não demonstrava nada disso, a pessoa que eu amava não deixava a menor suspeita em relação a isso. E foi um período muito difícil para mim, mas eu tive que escolher. A Bíblia relata em Deuteronômio, Deus falando com a nação de Israel, e ele fala assim: olha, céus e terras, eu pego por testemunha hoje, eu estou propondo para vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o bem para que vá bem tu e a tua descendência. E desses 2 caminhos, infelizmente, eu optei pelo errado. Eu optei pelo caminho do ódio. Eu ainda não conhecia a palavra da verdade que hoje eu conheço. Então aquilo veio para mim como um desafio. E eu optei por continuar com Eliana e brigar com quem quer que fosse. Eu optei e acreditei naquele amor. E juntos nós começamos uma trajetória de guerra. Não sabíamos nada sobre o que a palavra diz, mas foi uma escolha que mais tarde veio a trazer para a gente muito desespero. Na época, encaramos de frente terreiros de macumba. Eu cheguei a entrar dentro de terreiros de macumba com Eliana, disposto a quebrar tudo, a desmascarar quem quer que fosse, né? Conseguimos um aliado que também mexia com magia negra, com espiritismo, o candomblé, a parte mais nojenta, mais, né, digamos assim, mais pesada do que se diz respeito à feitiçaria. E conseguimos uma pessoa e começamos ali a combater aquele fogo com fogo. Era como se o inferno tivesse dividido uma parte a nosso favor e outra parte a quem havia nos acusado. Eu sei que foi um período muito ruim para nós, e que foi envolvido até a queima de terreiros de macumba, foi vida de pessoas que estavam em jogo, pessoas que mexiam com feitiçaria e num súbito mover do demônio, a pessoa perder a vida assim do nada. Então nós acompanhamos aquela porcaria toda, aquela coisa toda, até que resolvemos nos casar. Em meio àquela multidão de confusão, nós optamos por ficar juntos. Eu e Eliana nos casamos. Era tanta confusão, tanto problema, que
Poucos dias antes do meu casamento, a minha mãe disse que não iria estar presente. Para vocês terem uma ideia de qual foi grave a situação, eu cheguei a dizer para ela: olha, você estando ou não estando, eu vou me casar do mesmo jeito. O meu pai na época adoeceu, ficou hospitalizado semanas, mas na semana do casamento ele estava bem e compareceu. A minha mãe também compareceu. Comprei vestido, comprei tudo para ela, falei: ó, tá aqui, você estando lá ou não, eu me casarei do mesmo jeito. E aquilo tudo, nos casamos. Eu senti que a bênção por parte do meu pai foi sincera, mas a minha mãe, eu via um certo sarcasmo, um certo ar de que não vai dar certo. E quando você não tem a bênção paterna, aquilo te traz um peso muito grande, aquilo te traz um vazio, é como se estivesse faltando alguma coisa. Mas assim mesmo nos casamos. Nos casamos e a princípio tudo foi maravilhoso, os primeiros anos de casados foram ótimos, porém começaram a vir situações que não eram normais, situações em que muitas vezes eu estava trabalhando e de repente depois do trabalho eu começava a beber, não tinha uma hora para chegar, as confusões eram frequentes, né? Eliana muitas vezes deixava os problemas da nossa casa para resolver os problemas na casa da mãe dela, do pai dela, que vivia sempre em conflitos, em confusões. Então a nossa vida não tinha sentido, era uma vida de desolação, uma vida de tristeza. Por quê? Porque o nosso tempo mesmo não era para nós, o nosso tempo estava cada vez mais escasso, era para viver a família, dos pais, da mãe dela, e as confusões que aconteciam também na minha família. Como eu era referência na minha casa, meu irmão mais velho passava por um problema de alcoolismo, e a minha mãe por várias vezes me chamava para aconselhar, para dar uma palavra para ele, eu sendo mais novo aconselhando o mais velho. Por ser mais tranquilo, por ter essa característica de calma, né? Eu sempre era chamado para essas questões na família. E um dia eu encontrei meu irmão desesperado, bêbado no quarto, e aquilo me incomodou muito. Eu sabia que era ação do demônio na vida dele, e eu, num pensar talvez precipitado, eu desafiei aquela situação. Eu sabia que era um demônio que estava dominando a vida dele, eu sabia que o demônio estava levando a vida dele à ruína, estava estragando a vida do meu irmão, e eu desafiei aquele demônio ali. Isso sem preparo nenhum, sem conhecer nada do Evangelho, sem saber que somente com uma ação do Espírito Santo e com o poder de Jesus Cristo eu poderia ter feito aquilo. Mas eu fiz, na minha ignorância eu fiz, e também no meu desespero, em querer ver o meu irmão livre daquela situação. Eu sei que tudo isso veio se agravando na minha vida, e talvez esse monte de acontecimentos tenha trazido um peso maior de revolta nas trevas. E o inimigo estava furioso. Ele começou a tratar somente na minha vida. Ele começou a investir alto no que se diz respeito à destruição. E aquilo eu começava a beber, eu não ia para casa, dormia na rua e aparecia no outro dia. E Eliana já estava desesperada, Eliana já não sabia como agir naquela situação. E no socorro, na época, eu comecei a perder aquilo que eu consegui juntar naquele período. Eu consegui na época comprar uma casa
em Barcelona, na Serra, pensando que estando mais longe, talvez os problemas fossem diminuir, mas lá os problemas se agravaram ainda mais. A minha trajetória com Eliana começava a ficar cada vez mais difícil. O nascimento do meu filho tinha tudo para ser um presente maravilhoso de Deus, mas me pegou naquele período em que eu mais precisava de ajuda. E o nascimento do Jorginho veio com algumas complicações respiratórias, e ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu recebi um telefonema de que precisava levar Jorginho ao hospital, precisava de alguma coisa, e aquilo eu já não tinha mais paz nem sossego. A minha vida tinha se tornado um caos, e o refúgio que eu encontrava eram os bares e a bebida. E aquilo foi me destruindo cada vez mais. Até então, o desespero era total. Mas como Deus traça um plano, quando Deus traça um plano, não importa os caminhos que a gente tem que percorrer, esse plano se cumpre. O nascimento do primeiro filho, o Jorginho veio como uma bênção na minha vida, como é até os dias de hoje. Uma perda de materiais de trabalho, roubos na microempresa que eu tinha aberto, aquilo se agravava cada vez mais. Eu me via um trapo humano, e o desejo de voltar para casa era cada vez menor. Era como se não tivesse prazer de chegar em casa, porque eu sabia que ia encontrar ali uma mulher entristecida, furiosa ainda por não também conhecer o Evangelho, por não ter esse preparo que tem hoje. E as coisas se agravavam cada vez mais. Até que um dia, ameaçado por algumas pessoas que começaram a rondar a nossa casa, porque eu comprei uma casa de terceiros, não peguei os documentos que eram necessários na época, esperando uma transferência do dono. Foi aí que, para minha surpresa, o dono era um foragido da justiça, que havia tido envolvimento com a morte do então prefeito da Serra, o Fel Rosa, e esse era um cara perigosíssimo. E como ele estava preso, a esposa dele descobriu essa casa que ele tinha lá, que até então não tinha sido ainda passado para o meu nome. Então a nossa casa foi o alvo de perseguições. E aquilo eu já não aguentava mais, eu não sabia se saía de casa para trabalhar ou se eu ficava vigiando quem pudesse passar. Eliana vivia refém do medo. Uma criança em casa, na época a Angélica, que se reúne aqui com a gente, foi chamada para trabalhar com a gente, cuidar de Jorginho. É uma irmã que ele tem, né? Ajudou no crescimento dele, e depois que cresce, vira a irmã dele, né? São os 3 filhos que eu tenho. Eu falo que eu tenho a Beatriz, o Jorginho e a Angélica, que são os meus filhos, que foram criados desde pequeno comigo. E naquele súbito medo, aquela coisa toda, eu sei que nós tivemos que sair de Barcelona, tipo que corridos, porque até então não sabíamos o que eram capazes as pessoas que ficavam ali rondando, né? Muitos dos vizinhos diziam que pessoas mal encaradas, até armados, pistoleiros, tentando nos intimidar. E aquilo fez com que o desespero fizesse com que a gente saísse dali. Com o convite do pai da Eliana, que graças a Deus sempre me dei muito bem com a família dela, ele pediu que a gente viesse para morar com eles aqui. E viemos praticamente com alguns móveis da casa e tentar recomeçar. Só que aquele recomeço era cada vez mais doloroso, porque até então eu já tinha perdido a empresa, com todo o material que levava, e com toda a dívida que se acumulou, eu tive que fechar as portas. A casa que perdi e começar do zero. Esse começar do zero é muito bom quando você tem uma base, pelo menos cristã. Esse começar do zero é possível
Sim, e você vence com facilidade quando você coloca Jesus Cristo à frente de tudo. Mas até então não conhecia. Aí o dinheiro que ganhava, com os trabalhos que pegava, muitas vezes pegava cheques no finais de semana e parece que aquilo já era proposital, porque só me pagavam no sábado ou numa sexta-feira depois de 4 horas, e eu tinha que trocar cheque para comprar alguma coisa para comer, né? E o direcionar de Deus fez com que a gente se aproximasse do casal do carro e do Tião, que foram os nossos primeiros irmãos de carro. Foram irmãos que abraçaram a nossa causa. Eu ia, no princípio, pedir o Tião e o do carro que viesse à frente aqui para abençoar a minha vida, porque eles foram aquele marco que Deus destacou ali para que um novo começo fosse estabelecido. Eu lembro que na época Tião comprou uma briga muito feia, porque ele estava abraçando uma causa que para muitos era impossível. Eu lembro que ele foi campeão de assaltos ali na Gurijica. O comércio dele era assaltado, eu acho que quase todo mês, né? E ele abraçou a causa. O amor de Cristo fez com que isso acontecesse. O ouvido do carro ficava calejado com as lamentações de Eliana, com o choro de Eliana, o desespero de Eliana, que já não sabia mais o que fazer. E a nossa vida, para começar do zero, começou assim. O nosso primeiro encontro com o grupo familiar, na casa do Tião e do Carmo, num convite e numa aceitação imediata, porque em meio a tanto desespero eu já não sabia dizer não mais para nada. O que viesse era lucro. E naquela noite, o grupo familiar, a casa de Tião, com aquele monte de irmãos felizes ali, cantando e louvando. Eu me lembro de uma profecia que foi revelada a Nanine na época. Ela via uma arma sendo apontada para a minha cabeça, como se minha vida já tivesse sido ali decretada a minha morte. E aquele primeiro encontro foi maravilhoso. De imediato eu me prostrei, de imediato eu aceitei a Cristo naquela noite. Eu estava tão para baixo, tão indiferente a tudo e tão negativo para tudo, que aquilo ali para mim era um ponto de apoio que eu precisava me agarrar de unhas e dentes. Naquela noite eu aceitei a Cristo. Logo depois, diante da igreja, eu confessei também a Cristo com meus lábios, e a coisa parecia começar a acontecer. Obrigado. A coisa começava a acontecer de uma forma assim maravilhosa, mas os problemas continuavam. Os problemas continuavam. Mas eu não desisti, eu comecei a buscar, eu comecei a procurar uma forma de ler, de aprender. Esqueci que antes do Tião, hoje eu estive com ela e me lembrei, olha só, Deus não deixa a gente esquecer dos princípios. Uma tia e um tio meu já falecido, da denominação adventista, foram os pioneiros, porque eles me deram a primeira Bíblia. Foi onde eu comecei a entender um pouquinho daquilo que Deus queria, né? E depois me traz o do Carmo e Tião como presente, para que até hoje eu estivesse aqui com vocês. Ali começou uma caminhada. Logo eu desejei o batismo. Com poucos meses eu desci as águas, aprendi alguma coisa sobre o significado do batismo. E naquela ansiedade, naquela coisa de querer mais e mais e descobrir, tem coisas que você tem que deixar o tempo de Deus acontecer na tua vida. Porque quando você se precipita, quando você quer algo que ainda não é no tempo do Senhor, a coisa não flui como deveria fluir. E naquela ansiedade de querer mais e descobrir mais, na palavra eu ia vendo coisas que não condiziam muitas vezes com a vida do irmão que me acompanhava, um irmão que se reunia comigo. E eu comecei a entrar, a cair no erro, que talvez alguns aqui, ou muitos dos que saíram, tivessem passado pelo mesmo problema. Eu creio que esse é o principal motivo de um irmão deixar um local de reunião para se reunir um outro. Ele cai no engano achando que ele não vai ter problemas lá, porque onde tiver pessoas, certamente os problemas vão acontecer.
Isso aí é inevitável. Mas o problema maior foi esse, foi que à medida que eu ia conhecendo, à medida que eu ia estudando a palavra, eu ia vendo coisas que não condiziam com a vida de alguns irmãos. Eu, ao invés de me preocupar comigo, eu comecei a observar a conduta dos irmãos, a conduta de alguns irmãos, a forma como eles andavam, e eu esqueci de mim. E já batizado, o diabo ele é terrível, o batismo não vai te salvar. O que vai te salvar é o seu dia a dia com Deus, é o seu dia a dia com a palavra. O que vai te salvar é essa intimidade, é o que vai te resguardar, é o que vai te deixar forte, para que você, nessa sua trajetória aqui na terra, você tenha um bom êxito. E eu caí nesse erro de começar a julgar pessoas, começar a querer olhar o cisco no olho do irmão e esqueci da trave que estava no meu. E a queda foi terrível. Já me congregando há algum tempo de caminhada, quando eu achava que eu era o bambambam das escrituras, eu já tinha entendido muita coisa, que eu não precisava saber mais muita coisa, veio uma rasteira que, para mim, na época, se não fossem as orações intercessórias de irmãs amadas, que eu hoje, com prazer, posso daqui de cima ver cada rosto que participou desse resgate, as orações intercessórias que na época me seguiram, para que eu tivesse tido forças para lutar contra aquele mal. Eu saí de casa numa terça-feira pela manhã para ir trabalhar. Na época eu trabalhava ali no Horto ainda, e do nada uma voz me disse assim: vai embora, você não é desejado, vai embora, você só causa transtorno na vida das pessoas. A sua esposa não é feliz, os seus filhos têm medo de você, eles não te suportam mais, você está atrapalhando a vida deles, vai embora. E aquela voz era contínua no meu pensamento. É como se o inimigo tivesse decretado que ali ele faria da minha vida um transtorno, mas ele queria me separar, primeiramente da minha família e depois do arraial. O inimigo sabe que você sozinho, você é mais fraco. O inimigo sabe que a comunhão da igreja é que cura, a comunhão da igreja é que restaura, a comunhão da igreja é que faz com que você se abasteça. Ele sabe, a estratégia dele é sempre a mesma, é tirar um pai de família de casa, porque fora ele é presa mais fácil. Tirar um filho de casa, lá fora presa é mais fácil. Então a estratégia dele não muda, é sempre a mesma. E com essa estratégia ele incutiu na minha cabeça que eu tinha que ir embora. E ele me dava diretrizes, ele falava assim: olha, lá fora, já que o problema é você amar muito o seu filho e a sua filha, que era pequenininha na época, a Beatriz, né? A Beatriz foi outro presente que Deus usava. Jorginho, muitas vezes eu chegava tão, digamos assim, possuído por males em casa, tão furioso, disposto a ouvir qualquer coisinha contrária para eu falar mais alto, para eu gritar, para eu ficar nervoso. Jorginho na época tinha um violão maior que ele era pequenininho, e ele dedilhava aquele violão, e a mãe dele, na sabedoria, dizia assim para ele: olha, silêncio, não fala nada, deixa ele que ele vai ficar quieto lá no canto. E aquilo eu sofria, porque ninguém discutia, ninguém queria discutir. Eliana, até então, o que ela não entendia, ela começou a entender, e não era contra a carne, a luta era espiritual. E ela, no silêncio, ela ia para o quarto,
E eu por diversas vezes dormindo na sala, porque da forma que eu chegava nem banho eu procurava, era um trapo humano. E naquele dia ele me falou assim: olha, ninguém te suporta mais, cara, vai embora de lá, já que você gosta tanto dos seus filhos, você refaz sua vida, manda dinheiro para eles. Olha só, o inimigo já tinha traçado esse plano para mim, que fora eu teria mais condições de sobreviver. E aí, nessa manhã, eu peguei o litoral da praia e fui caminhando. Caminhei pelo litoral. Quando chegou ali na região da serra, eu peguei a parte da rodovia, depois peguei a praia de novo. E nesse caminhar, eu saí numa terça-feira. E a voz incessante. A única coisa que eu tinha para me alimentar era uma água de torneira que eu tomava no trajeto daqui para lá. Quando eu cheguei em si, eu estava numa praia para lá de Nova Almeida, caminhando. E numa noite, uma voz mais forte, mais potente, falou no meu ouvido assim: chega, volta. E eu procurava de onde haviam falado aquilo e não via ninguém, mas a voz falava com autoridade: volta e eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Só creia, mas volta agora. Glória a Deus. E a volta, o trajeto de volta, eu cheguei aqui num sábado à tarde. Cada vez que eu me aproximava de casa, aquela voz de antes insistia, dizendo assim: você vai chegar lá, ela vai te botar para fora a pontapé. Você saiu de casa na terça-feira, está chegando aqui no sábado. E aquela voz: rapaz, você vai ser humilhado, você vai... Mas nada me fazia desistir de voltar. E eu voltei. E ao contrário daquilo que eu esperava, Eliana revoltada, Eliana disposta a dar um basta, eu encontrei uma mulher amável, uma mulher chorando, desesperada, que já tinha procurado em hospitais, em necrotério, já tinha procurado nas delegacias, ligava a televisão no noticiário, ver se tinha aparecido algum corpo. Mas eu voltei. E naquele sábado ela me abraçou, ela me beijou, ela preparou um banho. Eu estava em trapo de imundície, e eu tomei aquele banho. E ali foi como se o Espírito Santo tivesse me selado. Depois daquela experiência de amor, eu nunca mais fui o mesmo. Foi como se ali o amor tivesse dissipado toda aquela treva, aquela imundície que tinha me contaminado. E aquele banho estava lhe servindo realmente como uma lavagem do espírito, da alma. E ela preparou aquele banho. Enquanto eu tomava banho, ela preparou uma comida para eu comer. E aquilo eu comia com uma vontade, era coisa que há 6 dias que eu não sabia o que era comer. Aonde eu passava, nas rodas de andarilhos, era como se eu chegasse e eu fosse recebido como um rei ali. Eles dividiam a meiota e passavam de mão em mão, e ali eles passam o dia. A noite deles é assim, né? Eles catam papelões durante a noite, de dia eles bebem o dia todo, e na outra noite a mesma coisa. E eu cheguei a passar por situações desse tipo, e me ver na roda, né, de pessoas dessa forma.
E muitas vezes me vinha a lembrança, uma vez que eu corri até Terônios e fui para pedir um conselho, e o conselho de Terônios foi só esse: olha, medita no Salmo 1. Medita no Salmo 1. E eu comecei a lembrar daquilo, e quando eu voltei eu falei: eu quero mais de Deus. Dessa vez, sem cometer o mesmo erro, dessa vez, fazer a minha parte como cristão, dessa vez, buscar o Senhor com fidelidade, dessa vez, deixar de olhar para os lados. Se eu puder ajudar o irmão, eu ajudo. Se eu não puder, eu vou interceder por ele, eu vou orar por ele, mas nunca reparar, nunca falar mal, porque a igreja precisa de bênção, ela não precisa de maldição. No arraial de Deus não pode ter essas coisas. Eu tenho que entender que quando eu venho para cá, eu já tenho que vir com as mãos cheias, eu tenho que vir para abençoar, eu tenho que vir para fazer a diferença, independente do que o irmão faça ou não. Eu sou o alvo, eu tenho que ser primeiro. A palavra de Deus diz que uma coisa a gente não pode dever a ninguém, que é o amor. Nós temos que ter, independente de quem seja, o amor. Isso eu não posso negar a ninguém, seja ele da classe social que for, da raça, isso independe. Eu tenho que amar, sempre. E essa volta foi diferente. Eu falei com a Eliana: vamos estabelecer uma aliança com Deus. E numa reunião aqui, certa vez, do pessoal que teve aí eu sei que eles trabalhavam com cura e libertação, e foi estabelecido um alvo naquela noite, uma oferta de amor, e eu ainda não tinha alcançado uma segurança financeira. E naquele dia, Eliana falou para mim assim: amor, nós não temos o que ofertar, você perdeu a sua aliança nessas suas andanças por aí, eu tenho a minha, vamos ofertar? E nós ofertamos aquela aliança de Eliana de ouro, isso num ano, e começamos no compromisso, junto com a igreja. As reuniões de quarta-feira que tinham aqui, nós não perdíamos uma. Eu fui muito edificado com o irmão Celso, as palestras dadas aqui, o irmão Maurício da Arte Bahia, que era um guerreiro, que estava toda quarta-feira aqui guerreando, e a gente começou a querer mais e mais, a beber mais e mais, e buscar as reuniões. Nos engajamos, o curso Casados em Cristo, com aquele casal abençoado lá, José de Paulo e Miriana, que foram os paizões que nos abraçaram também com muito amor, e começamos a acompanhar aqueles dois assim com uma garra e com uma vontade, e trabalhar com casais era um desejo tremendo, tanto de Eliana quanto comigo, porque a gente sabia de onde a gente tinha vindo, a gente sabia que o inimigo tinha tentado e não tinha conseguido, não tinha alcançado êxito, por maior que tivesse sido as trágicas circunstâncias, mas ele nos manteve seguros, ele nos manteve unidos. Quando eu falei da esposa de Jó aqui no princípio, porque aparentemente é uma pessoa insignificante, que nem o nome dela é comentado na palavra, mas o papel dela como mulher submissa, está ali do lado, tanto nas horas boas como nas horas ruins, aquilo ali eu identifico muito Eliana, porque ela soube manter isso, e ela soube manter o respeito do meu filho e da minha filha. Ela soube manter a minha autoridade, apesar de eu não estar ausente psicologicamente, ausente como pai, como os meus deveres da casa, mas ela manteve aquela certeza de que aquilo era passageiro, que aquilo ia mudar. E pela fé ela acreditou. Pela fé ela acreditou e Deus a ouviu. Ela buscou irmãs abençoadas, grupos de irmãs para as orações. A gente estava muito sedento e tudo que vinha era novidade para nós. Conhecemos também o Ministério de Casados, nos engajamos, então tudo aquilo nos atraía. Eu falava: Eliana, o que vier, nós vamos estar juntos, nós vamos encarar, e éramos incansáveis.
não tinha carro, muitas vezes vinha a pé de lá para cá, mas estávamos presentes. E aquilo foi nos fortalecendo, foi nos dando segurança para estar vencendo o dia a dia. E as coisas começaram a acontecer. Nesse dia da oferta da aliança, nós ofertamos a aliança, passou, e no domingo, na segunda-feira, eu fui chamado para um emprego. Aí a coisa começou a acontecer. Falei, Eliana, dependendo do local, eu não vou trabalhar. Poxa, eu estou vencendo uma área de alcoolismo aí, eu não sei se eu, né? Dependendo das pessoas, eu não vou ficar. Eu vou lá fazer uma entrevista, mas não vou ficar. E cheguei lá, para minha surpresa, eu acho que os piores alcoólatras estavam ali. E eu é que ia coordená-los, eu que ia comandar. E aquilo me assustou à primeira vista. Mas Deus falou, é ali mesmo que eu quero te tratar. É junto com eles que eu te quero. Junto com eles, eu quero que você testemunhe tudo que você já passou. E faça alguma coisa por eles. E ali realmente eu comecei a ser tratado. Já estava decidido o que eu queria seguir. Já estava decidido que a palavra tinha que ser o meu principal refúgio. Já estava decidido de que a minha esposa, a minha varoa, era a mulher que Deus tinha separado para viver comigo. E naquela oferta da aliança ali, passou, um ano se passou, acho que estabilizar alguns pontos, comecei a construir a nossa nova casa, e as coisas começaram a fluir novamente. No ano seguinte, esse mesmo seminário foi feito aqui, no mesmo período, e ali nós já tínhamos condições de ofertar, eu já tinha como ofertar. E quando começaram a distribuir os envelopes para a oferta, o envelope que passaram por nós distribuindo, deixaram na minha mão. E quando eu abri aquele envelope, a aliança estava lá, um ano depois. Eu não sei por onde essa aliança andou, eu não sei quantos seminários ela passou. Eu sei que Deus ali estava confirmando, olha aqui, ó, a minha aliança permanece. E quando eu mostrei para Eliana aquilo, eu falei, Eliana, eu não tive, eu só olhei e passei para ela, olha o que tem dentro. O Senhor está confirmando aquela aliança do ano passado. E esse mesmo envelope voltou para a nossa mão. Eu não sei de que forma isso aconteceu. Eu não sei como Deus fez isso, mas eu sei que Ele faz isso e muito mais, quando Ele quer provar para você que Ele é Deus. E ali, cada vez mais a gente bebia o maná, a gente via como que Deus tratava, como que Deus trabalhava. E muitas vidas, muitos casais aqui, eu posso ver, né? Casais que ministramos aulas no curso Casados em Cristo, casais que refizeram a aliança, casais de denominações que vinham, era como um maná de Deus, se tivesse assim, olha, é para vocês, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês ajam no meio do povo de Deus. E essa segurança Ele nos trouxe, essa segurança, tanto a mim quanto a Eliana, vimos muitos irmãos se afastarem, mas eu nunca tive esse desejo de me afastar, porque eu sei que por mais problemas que a igreja enfrente, é aqui que eu fui tratado, é aqui que eu fui acolhido, é aqui que eu aprendi a dar os primeiros passos no Evangelho, foi aqui que eu aprendi, junto com os irmãos, a sofrer, mas sofrer com a segurança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso cada vez mais nos engrandeceu. Hoje, para a honra e glória do Senhor,
cumprindo profecias que foram passadas para nós na época. Eu tenho muita gratidão a irmãos que oraram, que intercederam. Em especial eu tenho uma irmã da denominação que fez um trabalho maravilhoso junto comigo, de cura e libertação. Eu vim entender aonde tinha caído o meu machado, lá no passado, quando eu deixei que o ódio contaminasse todo o meu ser, quando eu deixei que aquela mente de que o mal tem que ser combatido com o mal adentrasse meu coração. Ali começou um período de destruição na minha vida. E hoje eu sei com convicção, hoje eu posso afirmar com convicção de que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho para a glória e honra do Senhor a minha família aqui reunida. Eu tenho para a glória e honra do Senhor as pessoas que se infiltraram nas macumbarias, nas feitiçarias da vida, hoje convertidas e hoje são amigas. Hoje elas se dobram, hoje elas ligam pedindo oração e nós oramos. Nós não negamos essa oração, né? Uma principal pessoa que foi o pivô de toda a confusão, passou por um período terrível no casamento dela, e ela chamou a Eliana para orar por ela. Ela me chamou para aconselhar o esposo dela, e nós conseguimos levá-los a um retiro, né, Preto? E eles estão juntos até hoje. Então Deus faz essas coisas. Você se surpreende porque aquilo que você imaginava assim, poxa, não tem condições. O cara me arrebentou, a mulher me defamou, e hoje eu tenho que orar por ela, eu tenho que pôr as mãos sobre ela e abençoar e pedir a Deus que tenha misericórdia. Que Deus é esse que faz essas coisas com a gente? Mas Ele faz. E para a glória e honra dele, eu hoje tenho a minha família totalmente restaurada. Eu tenho um filho que eu muito me orgulho dele. Ele é muito querido, toda parte que ele anda. Uma filha que no tocar daquela flauta, que muitas vezes ela aprendendo ainda a tocar a flautinha dela pequenininha na salinha junto com as professoras de música, né? Quando eu chegava daquela forma, aquela flauta era como se fosse a harpa de Davi, que o demônio não aguentava aquele som, ele saía, ele não conseguia ficar dentro de casa, porque o louvor da criança, ele tem poder. O louvor do inocente, a pureza, não tem inimigo que resista. E meus filhos foram guerreiros junto comigo naquela época, junto com a mãe. Primeiro na questão da obediência, que em momento algum eles se voltaram contra mim. Eles acreditaram junto com a mãe deles que era possível sim um novo homem, uma nova cabeça, uma nova ideia, restaurando a sua moral, restaurando a tua posição de sacerdote. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu trabalho na Secretaria de Educação, no almoxarifado como encarregado, e hoje com autoridade eu posso falar como foi estabelecido lá, uma coisa que não tinha, eu consegui fazer, que é reunir um grupo de 16 homens de carga e descarga, e toda manhã fazer oração. Ímpios, meninos que não conhecem ainda o Evangelho, mas com uma autoridade eu reúno eles, falo alguma coisa da palavra, ensino, e muitas vezes eles falam assim por algum motivo, de alguma determinada situação, eles falam assim: nós não vamos orar hoje não? Não tem oração hoje não? Então isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus.